E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano. E o conteúdo, continuação da respiração celular, aula 1, porque a gente está na próxima semana, na 13ª semana. Então, meus amorizinhos, o que a gente viu? Eu tava pensando aqui, fazendo uma reflexão. Vou aprofundar punk rock, a respiração celular? Não, não vou. Por quê? Porque a gente está distante, vocês não têm tempo de me fazer perguntas em tempo real. E depois no terceirão vocês vão ver isso especificamente. Então a gente vai retomar um pouquinho do que a gente viu nas últimas aulas, na semana passada, e falar um pouquinho mais só para você ver que não acontece milagrosamente. Eu vou perguntar esses mínimos detalhes na tua prova? Não, mínimos detalhes eu vou dizer, ó, isso é importante para a prova, isso aqui é importante tu saber para entender o processo. Primeiro, as etapas da respiração celular, tu tens que saber que acontece, isso tu tem que saber, a gente já tinha visto na outra aula, que ocorre, quais são as etapas, onde ocorre e quantos ATP são produzidos em cada uma. A gente viu que as três etapas são a glicólise, a primeira, que acontece fora da mitocôndria, acontece no citosol ou hieloplasma, que é um processo que o oxigênio não participa e é produzido 2 ATPs e 2 NADHs. O que é esse NADH? É uma bateria energética também, é uma molécula carregadora de energia que vai ser convertida em ATP. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, no meio da mitocôndria. É um processo aeróbico, ou seja, o oxigênio já está participando e produz 2 ATPs, 8 NADs e 2 FADs. Lembrando que 8 NADs e FADs serão convertidos em ATP. E a última etapa, que pode ser chamada de cadeia respiratória, fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons, acontece nas cristas mitocondriais. É um processo aeróbico, porque o oxigênio participa, e é produzido 34 ATPs, ou seja, a máxima quantidade de ATP é produzida na cadeia respiratória. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, são convertidos esses NADs e FADs em ATPs. Isso tu tem que saber, tá, meu amor? O que a gente vai ver agora? Como que acontece esse processo de obtenção de energia? A primeira etapa se chama glicólise. Se você for ver, se você tiver interesse, lá no terceiro ano tem já essas aulas minuciosamente explicado com detalhes, com nome de molécula, que eles vão precisar saber. Tu aqui no primeiro ano não. Mas só para tu entender, o que é glicólise? É o processo de quebra da molécula da glicose, glicose-lise. E a gente sabe que a glicose, usando o nosso quadrinho novo, nossa aquisição para as nossas aulas, a gente sabe que a glicose, qual é a fórmula da glicose, Ana Lia? Deixa eu arrumar aqui para tu ver. Qual é a fórmula da glicose? A fórmula da glicose é, vamos usar assim, C6H12O6. E o que significa? Que o principal elemento é o carbono. Então, a gente representa a glicose como 6 bolinhas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas de carbono. Então, meus amores, a glicólise nada mais é do que o processo de quebra da glicose em 2 moléculas menores. Por que a gente quebra? Porque a gente sabe que entre as ligações químicas entre os carbonos, entre os hidrogênios e oxigênios, o que tem? Tem energia armazenada. E quando eu quebro, eu libero essa energia e transfiro para as moléculas de ATP. Esse é o processo. Então, nada mais é do que a respiração celular, é o processo de quebrar a glicose em vários pedacinhos e tirar a energia que tem entre os átomos e jogar dentro da molécula de ATP, nas ligações da molécula de ATP. Outro detalhe importante, gente, quando eu quebro, eu formo 2 moléculas menores. Como é que são essas 2 outras moléculas? Olha ali, ó, tá mostrando justamente isso. Vou até pegar aqui pra ti, como eu sempre faço, e aproximar pra tu ver bem bonitinho, tá? Olha só, como que vai acontecer isso, ó? A glicose lá com 6 bolinhas quebrou. Só que detalhe, tudo nessa vida tem um preço. Para eu produzir energia, eu gasto energia. Então, o que está mostrando aqui, ó? Que, na verdade, quando foi quebrado, foi gasto 2 ATPs pela célula, tá? Beleza. Vamos deixar, gastou para produzir, mas beleza. Formou 2 outras moléculas pequenininhas.
Essas duas outras moléculas se chamam piruvato ou ácido pirúvico. E o que aconteceu? Elas, nesse processo, elas vão acabar gerando energia. Olha aqui os NADHs e os ATPs. Então, o que acontece na glicólise? É quebrado e no final é produzido 4 ATPs e 2 FADs. São produzidos 4 ATPs, mas gastou-se 2 para acontecer esse processo. Então, por isso que eu digo que o saldo energético da glicólise são 2 ATPs e 2 NADs. Mas o que tu tem que saber? Na glicólise se quebra a molécula de glicose em 2 moléculas menores. E essas 2 moléculas menores, elas podem se chamar tanto ácido pirúvico como piruvato. E é produzido 2 ATPs e 2 NADs como saldo final. É basicamente isso que acontece fora da mitocôndria, sem o processo de oxigênio. Outra coisa importante que eu falei bastante pro terceiro ano, vou deixar aqui de novo, vou tentar deixar aí sem maiores problemas. Outra coisa que eu falei foi o seguinte, meus amores, que a glicólise, ela é um processo que muitos seres, peraí, deixa eu recusar que tá recebendo uma ligação, que muitos seres realizam, os seres que são anaeróbicos, seres como bactérias que não têm mitocôndria. E muitos desses seres anaeróbicos, depois da glicólise, realizam um processo de fermentação, que é o quê? Pegar esse piruvato, que é essa molécula de 3 carbonos, ou ácido pirúvico, e transformar em etanol. É o caso, gente, só para vocês saberem, sabe como é feita a cerveja? A cerveja, eles pegam suco de cevada e outros componentes, colocam lá um fungo fermentador que quebra a glicose em ácido pirúvico, nessas moléculas de carbono, de 3 carbonos, e depois transforma esse piruvato em álcool. Por isso que a cerveja é alcoólica. E além de produzir álcool, eles produzem gás carbônico. Sabe a espuminha da cerveja? É o gás carbônico. Para vocês terem uma ideia, o fermento do pão é o mesmo micro-organismo que faz a cerveja. Ele pega a glicose e transforma em gás carbônico e isso incha o pão e faz crescer. E o álcool? Ele é manipulado para não produzir álcool. O vinho, a mesma coisa, é uma outra ser vivo unicelular que eles colocam no suco de uva e transforma a glicose, suco de uva, em piruvato e depois em álcool. É o tipo de fermentação. Só que o que acontece? Esses seres microscópicos, eles têm a capacidade de produzir pouquíssima energia, porque de uma molécula de glicose só acabam produzindo 2 ATPzinhos, não conseguem produzir mais. E por que não conseguem produzir mais? Porque eles não têm a mitocôndria para seguir o processo, as 2 outras etapas, e produz um monte de energia no final. Então, se te perguntar qual é o processo mais energético, a fermentação ou a respiração aeróbica com as 3 fases? A respiração aeróbica com as 3 fases, porque de uma glicose forma 38 ATPs, enquanto que a fermentação produz álcool, produz gás carbônico que ele elimina, mas uma glicose fica estacionada só produzindo 2 ATPs. E uma outra coisa curiosa pra gente terminar esse videozinho, esse primeiro videozinho de glicólise, é o seguinte, meus amores, se vocês sabiam que nosso músculo, quando a gente tá correndo muito, correndo muito para pegar aquele ônibus, falta as aulas, estou super feliz. Quando eu corro muito, falta oxigênio, por isso que eu respiro demais, né? Porque falta oxigênio e eu tô respirando oxigênio, eu não tô com preparo físico, o oxigênio não chega nas nossas células para sair da glicólise e ir para o ciclo de Krebs e para a cadeia respiratória e produzir mais energia para as minhas células funcionarem, porque elas estão precisando de energia porque eu estou correndo. Então, o que acontece? Como falta oxigênio, a minha respiração não está dando conta, eu estou despreparada fisicamente, as minhas células, elas ficam presas na glicólise e começam a fazer fermentação. E esse piruvato começa a transformar numa coisa que se chama ácido lático, que é aquilo que percorre nossos músculos e causa cãibra. E é muita dor e é um sinal para o teu músculo parar, para tu parar porque tá doendo, e se tu não parar, as suas células vão morrer porque tá acabando o oxigênio e, portanto, acabando a energia que elas precisam para sobreviver. Beleza? Então, em casos de falta de oxigênio, por exemplo, tá dormindo à noite, fica com a perna numa posição que o oxigênio não tá chegando com o sangue lá, te dá cãibra porque parou a respiração celular e tá produzindo ácido lático como um sinal de para, Analia, acorda,
arruma tua postura aí para o oxigênio chegar e a gente produzir ATP e parar de acontecer a fermentação. Então, fermentação é um processo que muitos micro-organismos fazem, que tem que fazer glicólise e depois acabam fazendo fermentação em casos, em acidentes. É importante, assim, acidentes tipo falta de preparo físico ou quando a gente fica sem circulação, sem oxigênio, a gente pode causar fermentação porque a gente não consegue sair da glicólise. Beleza, gente, fechou, é isso aí. Essa primeira aulinha era só para tu saber que a glicólise é a quebra da glicose em duas moléculas menores, o ácido pirúvico ou piruvato, e a produção de 2 ATPs e 2 NADHs.